Oi, gente. Esse vídeo é uma introdução às possibilidades de contracepção não hormonal. É cada vez maior o número de mulheres se dando conta de como passaram tempo sem ter a possibilidade real de escolher seu método contraceptivo. Cada vez mais mulheres se dando conta dos efeitos colaterais decorrentes do uso de pílula por longos períodos, com medo dos eventos adversos graves, principalmente trombose, querendo conhecer seu próprio corpo, ciclar, preocupadas com a questão ambiental dos hormônios, né, nos leitos de rio. Então, a gente está vindo aqui, nós do coletivo feminista, dar uma adiantada em algumas opções, né, e trazer essas informações para também saber quais são as dúvidas relativas a esses métodos e poder divulgar nas nossas redes, mas também para convidar vocês para a nossa roda de planejamento reprodutivo que vai acontecer no dia 30 de janeiro. A gente tem vagas também para profissionais do SUS gratuitas. Então, um primeiro método de contracepção não hormonal seria entender quando uma mulher está fértil. Por incrível que pareça, é enorme o número de mulheres que, apesar de terem passado por aulas de educação sexual, ainda passam por aulas de educação sexual na escola, não sabem quando estão férteis, né? É quando está menstruada, é logo depois da menstruação, é no meio do ciclo menstrual, é no 14º dia. Tem muita desinformação com relação a isso. Uma mulher que não sabe quando está fértil tem uma possibilidade muito maior de ter um julgamento pobre ali na hora do tesão, por exemplo, e deixar de usar camisinha, né? Então, para entender quando uma mulher está fértil, a gente precisa olhar para os sintomas que o corpo mostra, né? Então, primeiro, para fazer esse método que eu vou falar um pouquinho agora, uma mulher não pode estar usando pílula, né? Senão, porque uma mulher em uso de pílula, ela não ovula e a gente não vai perceber esses sintomas, que seriam principalmente a mudança do muco cervical, né? Porque se uma mulher todo dia se observa, coloca o dedo dentro da vagina e sente. Aqui tem um modelinho, né? Vou mostrar do outro lado. Trompa, ovário, útero. Aqui no fim, a gente tem o colo do útero. Se uma mulher todo dia no banho coloca o dedo lá dentro, né, da vagina e sente esse muco, ela vai perceber que de um muco mais sequinho, né, de uma vagina mais seca, logo na menstruação, esse muco vai mudando até ficar uma clara de ovo, como se fosse uma coisinha transparente. Se a gente coloca entre os dedos, faz um fio, né? E às vezes só de passar o papel higiênico a gente já sente que, nossa, dá aquela deslizada, né? Esse seria o período fértil. Isso acontece mais ou menos realmente na metade do mês, mas para saber exatamente quando uma mulher ovula, a gente precisaria acompanhar a temperatura corporal dela. Se uma mulher coloca um termômetro embaixo da língua todos os dias, né, no mesmo horário, antes de levantar da cama, então termômetro lá do lado da cama e vai anotando, numa tabela que se retira da internet, tá? Ou, né, escrita à mão, ou anotando num aplicativo, com todas as questões que inserir os nossos dados pessoais num aplicativo implicam, né? A gente tem que pensar sobre isso também. Se ela faz isso todos os dias, ela vai chegar a uma tabela, um gráfico, que é mais ou menos isso aqui. Eu tô com o Taking Charge of Your Fertility, que é um livro-texto sobre percepção de fertilidade, ou percepção menstrual, como se fala hoje em dia, porque a gente também pode observar o próprio ciclo pela necessidade, pelo prazer de compreender sobre si, né? E não necessariamente para avaliar a fertilidade, porque nem todas as mulheres precisam se preocupar com isso, né? Ou porque se relacionam com outras mulheres, ou porque são inférteis por qualquer motivo. Então, aqui a gente teria mais ou menos o que seria um gráfico de temperatura. Logo no primeiro dia da menstruação, né, ela foi anotando aqui, tem uma curva e tem uma subida de meio a 1 grau, que a gente vai perceber que é quando ela ovula, que é quando o muco tá essa clara de ovo, que é quando o colo do útero tá mais aberto e tá mais baixo,
né? E depois aqui a temperatura ela permanece num padrão mais elevado, para cima do que a gente chama essa curva aqui, traçada, é a temperatura basal. Eu estou falando bem rapidamente, não vou explicar como que a gente faz, como que a gente traça essa curva, mas a ideia seria entender quanto tempo dura a sua fase lútea, que é a fase entre a ovulação e a próxima menstruação. Para a maioria das mulheres, esse tempo vai durar de 12 a 16 dias, então não é correto dizer que a gente ovula no 14º. Nem todas as mulheres têm ciclos de 28 dias e nem todas as mulheres têm fases lúteas de 14 dias. Então, esse seria um primeiro método, né? Ah, Alana, mas isso é complicado, né? Medir temperatura todo dia, isso funciona como único método? Para saber se funciona como único método, a gente precisaria primeiro entender se uma mulher tem um padrão aí para ser acompanhado, né? Qual é a frequência das relações? Se cabe no cotidiano dela fazer esse tipo de acompanhamento, mas que é uma coisa interessante para que cada mulher entenda sobre si, para além de eu menstruo, ai que maravilha, menstruo na lua nova. É muito bacana realmente, né? Saber e tá conectada, poder olhar para a luz da lua, ter a oportunidade de não viver numa cidade esfumaçada e perceber que lua é e se conectar com os ciclos da natureza é muito bacana. Mas entender da fisiologia, da nossa verdade, é o grande pulo do gato. Então, esse seria um primeiro método, a percepção de fertilidade. Esse é um livro-texto bacana, infelizmente só disponível em inglês. Quem trabalha aí com tradução, editoras, né, conseguir uma tradução desse livro para o português seria maravilhoso, porque ele é um livro-texto para mulheres leigas, né, e ele traz muita informação sobre uma mulher que entende sobre isso, ela está numa posição de diálogo com o seu cuidador, sua cuidadora de saúde, diferenciada, né? Porque se a gente está sempre na dependência da dosagem de hormônios no laboratório ou não tem ideia de como que funciona o nosso ciclo, a gente é mais facilmente infantilizada e medicalizada, né? Então é diferente você chegar no profissional de saúde e dizer, então, eu tenho percebido pelos meus gráficos que eu tenho uma insuficiência de progesterona porque minha temperatura está caindo antes do previsto. Né? Isso te dá mais, vai te colocar numa outra situação também se você tem dificuldade, por exemplo, de engravidar e está tentando engravidar há muito tempo. Fazer percepção de fertilidade faz com que a mulher entenda e tenha mais chance de engravidar, né? Tem um dado interessante que é de um trabalho mostrando que mulheres que buscam reprodução assistida, né, fertilização, a maioria delas, 60% das mulheres, não tem ideia de quando é o seu período fértil. Então isso é muito grave, né? A gente está falando de mulheres muitas vezes escolarizadas, educadas, que não têm ideia de quando é seu período fértil.